Sejam bem-vindos a esse podcast. Ele é sobre engenharia econômica, que é uma das áreas de engenharia de produção. A gente está com o professor André. Olá, pessoal, tudo bom? Se apresente. Bom, pessoal, eu sou André Rocha, sou professor do curso de Engenharia da Produção da UFESA Campus Angicos. Também sou professor do curso de Ciência e Tecnologia, onde eu ministro disciplinas da área de Engenharia Econômica para esses dois cursos. Sobre a minha formação, eu sou bacharel em Estatística, também sou engenheiro de produção, também tenho formação em Logística, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, meu mestrado é em Engenharia da Produção e atualmente eu curso meu doutorado em Engenharia de Petróleo. Eu sou o aluno Gustavo Henrique da Sonha Brito, eu sou aluno de CIT e... Meu nome é Márcio Silva Lima, também sou aluno do curso de CIT e iremos agora começar as perguntas do podcast. A gente vai fazer uma conversa com o professor aqui, ele vai fazer as perguntas, vai responder da forma que ele se sentir mais confortável. E para início de conversa, a primeira pergunta que a gente tem para você é como foi que você ingressou na área da engenharia econômica e qual a sua experiência? Bom, na área da engenharia econômica, eu primeiro ingressei em outra área da engenharia da produção, que é a área da engenharia da qualidade. Então, na minha formação em estatística, eu fiz uma pesquisa na área de engenharia da qualidade e no mestrado em engenharia da produção, eu também desenvolvi uma pesquisa nessa área da qualidade, onde eu incluí critérios econômicos nesse estudo. Então, eu desenvolvi um método para poder analisar uma análise de controle de qualidade em tempo real, só que agora usando critérios econômicos para você minimizar os custos de produção. Naturalmente, eu já tinha tido contato na área econômica com as disciplinas do curso de Engenharia da Produção, mas o momento de atuar na pesquisa foi justamente no mestrado, onde eu comecei a atuar nessa área de finanças. Além disso, eu também tenho uma atuação na área de pesquisa, onde eu desenvolvi trabalhos e publiquei trabalhos na área de investimentos, na área de redução de custos, gerenciamento de custos e também na área econômica de análise de fluxo de caixas. Bem, a próxima pergunta que a gente tem para você seria qual a importância do engenheiro econômico para a produção de bens e serviços e como é a atuação dele? Bom, a engenharia econômica ela é de suma importância porque o engenheiro de produção ele vai tomar decisões, seja qual área o engenheiro de produção assuma. Na área econômica, o engenheiro de produção ele vai analisar dados para tomar decisões financeiras. Então, são estratégias que ele vai ter que tomar a partir de uma análise aprofundada de um cenário financeiro. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa que ela precisa dar folga aos funcionários, qual dia ela vai dar de folga? Então, constitucionalmente, a gente tem um dia de folga por semana, preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente aos domingos. Então, para você ver o melhor dia de folga, é importante fazer uma análise de fluxo de caixa para você tomar essa decisão de dar folga no período de menor volume de vendas. Como também empresas que trabalham com maquinário. Então, as máquinas, por mais que elas passem por manutenção, elas devem ser substituídas quando elas estiverem ao final de sua vida econômica. Porque nós temos vida útil e vida econômica. Vida útil realmente é quando a vida útil de um equipamento termina, ele realmente não dá mais para ser trabalhado. Agora, a vida útil econômica não. Seria um equipamento, você vai usar ele até que ele seja economicamente viável de continuar trabalhando. Então, a substituição de um equipamento também é uma decisão da área de engenharia econômica. E também a parte de investimentos. Então, se você vai fazer investimento em renda fixa, renda variável, no Tesouro Direto ou ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, tudo isso são características que tornam de suma importância a engenharia econômica na aplicação da engenharia da produção. Certo. Então, agora dando continuidade, já como estamos falando da engenharia econômica, eu gostaria que o senhor nos falasse agora quais são as principais características da engenharia econômica. As características da engenharia econômica eu elenco como base matemática, é uma característica. Então, qualquer engenharia já trabalha naturalmente com matemática, mas a engenharia econômica é uma área muito forte da base matemática, base estatística também, porque é uma característica essencial
principalmente para o engenheiro que vai trabalhar na área de investimentos e análise de risco. Então, isso é de suma importância ter essa base estatística. Além disso, é importante uma base computacional, porque muitos dos cálculos econômicos, eles trabalham com uma quantidade muito grande de casas decimais, e é necessário que você use planilhas eletrônicas e softwares para fazer todo esse levantamento e análise de informações. Porque nós podemos trabalhar com dados de uma série temporal pequena, ou podemos trabalhar com dados de uma série que tenha anos e anos de informações, e isso é necessário o apoio computacional. E uma última característica de suma importância também é o perfil de gestor, o perfil de tomar decisões. Porque o engenheiro econômico, ele não vai só fazer cálculos, ele vai fazer cálculos, mas toda essa análise de dados é para, ao final, tomar decisões e gerar uma estratégia que vá minimizar os seus custos. Ok, então dando seguimento, sabemos, né, que qualquer curso, qualquer formação, a gente sempre tem alguns obstáculos ou barreiras para a gente conseguir concluir um curso ou alguma formação. Então, prosseguindo disso, gostaríamos de saber qual foi o seu maior obstáculo, né, que o senhor enfrentou durante a trajetória nessa área de engenharia econômica. Bom, o maior obstáculo na área de engenharia econômica que eu considero é basicamente dados. Os dados, a gente precisa trabalhamos com dados fictícios no ensino da área econômica e também trabalhamos com dados reais. É sempre importante nós termos dados reais para trabalhar nas nossas disciplinas e fazemos isso. Só que é um pouco mais escasso você ter acesso a dados reais, porque as empresas de capital fechado, que são empresas que não têm ações na Bolsa de Valores, elas não têm nenhuma obrigação de abrir os seus dados, e até é compreensível que ela tenha esse receio de abrir. Porque quando ela abre seus dados, ela está, na verdade, mostrando como está a saúde financeira da sua empresa. E isso é delicado. Tem empresas que não se sentem confortáveis para fazer isso. Então, existe sim uma certa dificuldade, principalmente para a orientação de monografias, porque nem toda empresa elas se sentem confortáveis em deixar que um aluno possa fazer uma análise do fluxo de caixa, fazer uma análise contábil de como está a situação da empresa. Mas isso está melhorando muito de um tempo para cá. Muitas empresas elas estão amadurecendo e vendo como é importante que um aluno faça esse gerenciamento e futuramente um engenheiro que trabalhe na área econômica faça esse gerenciamento de dados para que possa conseguir reduzir esses custos e a empresa ela possa ter um lucro maior. Certo. Agora, para encerrar, né, no campus a UFESA em si, ela oferece o curso de engenharia em 2 ciclos. Pagamos CIT e depois escolhemos a engenharia que queremos prosseguir. Então, gostaria que o senhor nos falasse por que o senhor indicaria a engenharia de produção para alunos que estão terminando agora o primeiro ciclo em CIT? Pronto, é uma excelente pergunta. Eu indico o curso de engenharia da produção porque a engenharia econômica é uma das áreas da engenharia da produção. A engenharia da produção, de acordo com a Associação Brasileira de Engenharia da Produção, a ABEPRO, nós temos 10 áreas que compõem a engenharia da produção. Então, caso o aluno ele goste da área financeira, goste da parte matemática da coisa, a engenharia econômica é uma excelente área que ele possa atuar. Mas nós temos muitas outras áreas, a gente tem logística, pesquisa operacional, a área de educação, a área de engenharia da qualidade, desenvolvimento do produto, meio ambiente, segurança do trabalho, serviços e operações. Então nós temos várias áreas que o aluno ele vai ter a oportunidade de se encaixar em alguma dessas que ele tem mais prazer em estudar. E eu falei alguma dessas, então não necessariamente ele está restrito a atuar só em uma área. Pelo contrário, ele pode atuar em mais de uma área. Qualquer engenharia por um todo já é uma área de suma importância no mercado de trabalho. E a engenharia da produção é de grande importância porque ela tem essa atuação nas 10 áreas. E as áreas elas se comunicam. A engenharia econômica, por exemplo, a gente pode trabalhar com custos na logística, a gente pode trabalhar com custos na área ambiental, custos na qualidade, custos em pesquisa operacional, desenvolvimento do produto é muito forte a parte de custos. Então essas áreas elas se comunicam e o aluno ele vai ter
uma magnitude considerável de atuação, ele vai poder trabalhar no que ele mais gosta. Pode ser a parte mais matemática, pode ser a parte mais computacional, pode ser a parte mais gerencial, administrativa. Por isso que engenharia de produção é um curso que eu recomendo fortemente para os alunos de CIT. Essa conversa foi muito proveitosa, porque a gente consegue perceber a importância e o quão é significativo um profissional na engenharia econômica, porque as empresas realmente elas precisam de um profissional bem qualificado, porque ele tem um peso bem, como é que eu posso dizer, vai pesar bastante na questão de eficácia, eficiência. Isso, vai depender muito. E eu espero que o podcast com o professor tenha ajudado o pessoal que está em CIT venha para a engenharia de produção, porque a conversa foi bem proveitosa, foi muito boa, e eu espero que vocês tenham entendido o assunto que foi abordado aqui, e muito obrigado pela atenção de vocês. Eu que agradeço pela disponibilidade de vocês, agradeço a você que está assistindo agora esse podcast, então espero que essa conversa tenha agregado, que tenha apresentado uma curiosidade em conhecer a engenharia da produção. A engenharia da produção é uma área maravilhosa de se atuar, você tem 10 grandes áreas que pode escolher para atuar, e também agradeço a professora Priscila pela oportunidade e desenvolvimento desse projeto.